Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todos os domingos, para falar sobre as coisas da política. Hoje, o nosso olhar vai ser mais focado para os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Afinal, está aqui o presidente daquela casa, o deputado estadual José Witt, do PSDB. Tudo bem, presidente? Boa noite. Boa noite, Paulo. Sempre motivo de muita satisfação e alegria poder participar do seu programa. Para mim também, para nós também é um prazer recebê-lo sempre aqui no programa, e a gente naturalmente vai falar sobre as coisas da Assembleia, mas vamos falar também sobre o cenário para 2018 e o cenário de agora, né? É possível a gente dar um adjetivo, explicar o que está acontecendo nesse país, nesse momento, onde os fatos se sucedem, né? Rapidamente, a gente não sabe mais o que é que está acontecendo, porque são tantos desmembramentos da Operação Lava Jato, por exemplo, que fica difícil a gente até acompanhar o que aqui anda acontecendo. Mas o presidente vai ajudar a gente a entender um pouco mais, afinal de contas ele é político, né? E a gente vai saber tudo o que ele pensa a partir do próximo bloco, daqui a pouquinho. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo o deputado estadual José Witt, do PSDB, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que tem vivido alguns momentos de bastante polêmica, como recentemente a votação da PEC do teto dos gastos. Houve muita polêmica, inclusive, presidente, protagonizada por alguns deputados da base, que se insurgiram, fizeram um voto em separado e exigiram a retirada de alguns itens dessa PEC, preservando, por exemplo, a educação, a saúde, além da segurança. Como é que o senhor vê isso? Como é que o senhor vê esse comportamento, principalmente esses 6 deputados da própria base fazendo essa movimentação? Bom, primeiro é importante, Paulo, nós deixarmos claro que esses 6 deputados, eles representaram, na verdade, os demais deputados da base. O que ocorre é que esses 6 deputados eram os deputados que faziam parte da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Portanto, o voto deles caracterizou... Representava os demais. Representava os demais deputados. Então, muitos colocaram que foi uma insurgência de rebeldia, mas eu não vi dessa forma. Na verdade... Faca no pescoço do governador? Não, eu não acredito que foi, não. Eu acho que foi um momento importante, o parlamento ganhou, eu acho que o próprio governo também ganhou, porque conseguiu aprovar uma PEC importante. Claro que houveram avanços para os servidores públicos. Esses avanços vieram, com certeza, desse momento onde esses deputados que tinham e vinham a sua atuação política muito ligada ao funcionalismo público, resolveram trabalhar para que houvessem esses avanços em relação aos funcionários públicos. Mas não entendo que foi rebeldia, não. Essa ligação deles, essa aproximação deles, como o senhor disse aí, em relação aos servidores públicos, essa aproximação é maior com os servidores do que com o próprio governador? Afinal, eles fazem parte da base do governador e várias vezes o governador deixou claro que dependia daquilo para continuar fazendo o ajuste fiscal, continuar fazendo com que o Estado possa ter capacidade, inclusive, de investimento em obras. Ou seja, eles ficaram mais com servidores do que com o próprio governador? Não, eu acho que nesse momento falou também a questão da aproximação das eleições de 2018. Muitos então pensaram em si mesmos. Eu acredito que eles tiveram esse pensamento mais nos seus futuros políticos do que propriamente em relação ao próprio governo. Mas eu entendo que o governo alcançou o seu objetivo. Essa PEC, ela realmente vai ajudar muito o Estado nos próximos anos. Eu tenho dito que é uma preocupação que não vai ficar nesse governo apenas. Aquele que sucedeu o governador Marconi, com certeza encontrará um Estado com as contas muito melhores. Tenho a mais absoluta clareza de que o Estado estará numa situação boa, com todos os salários dos servidores pagos em dia, com investimentos sendo realizados e, obviamente, não encontrará um Estado em situação falimentar, como nós temos acompanhado vários estados Brasil afora. Nós temos que ressaltar que houve, sim, por parte do governador Marconi, bastante ousadia nesse mandato. Nós tivemos um forte ajuste fiscal, diminuindo drasticamente o número de secretarias no início dessa legislatura e agora, caminhando para o final da legislatura, um pacote de ajuste bastante significativo, severo, duro, mas que se faz muito necessário para que nós não penalizemos os outros
quase 6 milhões de goianos em detrimento de uma parcela de servidores públicos. Em resumo, quer dizer, os deputados que se insurgiram ou não, seja lá qual a palavra que você queira dar, eles estavam pensando muito mais na própria eleição do que num projeto. Sim, eu acredito que houve ali um pensamento nas suas bases eleitorais. Obviamente queriam atender o governo porque fazem parte de uma base e acreditam no governo, porque senão era simples, eles apenas votariam contra ou não votariam a PEC. Então, a partir do momento que eles sentaram e abriram esse diálogo com o governo, foi importante para que avanços acontecessem. Talvez não tenha sido tudo aquilo que almejava o governo e nem também os funcionários públicos, mas houve, de certa forma, um meio termo que pôde atender ambos os lados. O senhor falou uma palavra mágica, base. Da base depende a eleição de 2018. O senhor diria que nesse momento a base aliada ao governador Marconi Perillo, ao governo do estado, estaria de que forma? Está unida, está fragmentada, está, enfim, despedaçada ou está tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo não está totalmente unida, mas também está longe de estar fragmentada e está muito longe de estar despedaçada. Eu vejo que a base ela se encontra unida, porém existem alguns detalhes pontuais que precisam ser aparados. Nesse momento é natural, como eu disse, nós estamos aproximando, daqui a pouco menos de um ano, nós vamos estar em uma eleição. Muito provavelmente o governador Marconi deve afastar do governo também no mês de março ou abril do ano que vem. Assumirá o vice-governador Dr. Zé Elton, que vai ter que fazer essa costura, porque ele, tudo indica, será o candidato do PSDB, estará no exercício do governo, portanto vai ser importante e ele vai ter um momento para demonstrar a sua liderança. Até hoje nós somos e sempre fomos liderados muito bem pelo governador Marconi, mas o próximo governador, que será o Dr. Zé Elton, terá papel fundamental para parar essas arestas que estão e às vezes insurgem nesses momentos de véspera de ano eleitoral. Essas arestas, por exemplo, com o PTB de Jovair Arantes, com o PSD de Vilmar Rocha, com o PSB de Lúcia Vânia, com o PR de Magda Mofato, que tem lá dentro da casa o deputado Cláudio Meirelles, que inclusive defendeu e conseguiu a criação de uma CPI para investigar a agência Goiás Turismo. Esses partidos, o senhor diria que estão pacificados ou esses partidos podem fazer com que lá na frente haja uma divisão da base? Não, eu não acho que estão todos pacificados, apesar de achar que muitos deles estão contemplados no governo, têm importantes espaços, porém precisa se consolidar. Obviamente que se essa briga existe para consolidar em espaço, é porque realmente o governo está dando resultado, é porque esse governo tem sinalização que pode permanecer por mais 4 anos à frente da gestão do Estado. Se não houvesse uma boa administração, se não houvesse essa credibilidade, se não houvesse esses avanços no governo, com certeza esses partidos não estariam discutindo e nem brigando por espaço na chapa majoritária, brigando por espaços, inclusive, na base aliada. Então eu vejo que nós temos que aparar. Obviamente, eu até acredito que seja difícil, talvez todos permanecerem, porque não tem espaço para todos, porém, Dr. Zé Elton, que já faz parte, já 2 mandatos como vice-governador, estará como governador, vai ter que quebrar a cabeça para que isso aconteça. O governador Marconi tem a sua habilidade, com certeza no momento certo vai também colocar a mão para que isso seja pacificado. Agora, eleição é isso, nós provavelmente podemos perder algum, provavelmente podemos ganhar outros. As junções políticas se acontecem dessa forma. E da mesma forma que nós estamos há 20 anos com um projeto que é vencedor para o Estado de Goiás, obviamente que esses 20 anos também traz algum desgaste. E aí é o momento de sentar, é o momento de fazer avaliação, lavar as roupas sujas, enfim, encontrar uma saída para que todos permaneçam, porque sem dúvida nenhuma esse projeto do PSDB foi um projeto e é um projeto vitorioso para Goiás. Qual seria o mote para convencer o eleitor a votar mais uma vez nesse projeto do governador, liderado pelo governador Marconi Perillo? Por que mudar o que vem dando certo? Eu acho que é mais ou menos isso. Se nós estamos há 20 anos sendo chancelado a cada 4 anos pelo eleitor, é porque realmente é um projeto que trouxe resultados e continua trazendo resultados para o eleitorado.
E eu digo isso porque sempre fomos um governo municipalista. O governador Marconi sempre se preocupou em ajudar quem quer que seja, mas principalmente aqueles que estão no interior. E mais uma vez, com o programa Goiás na Frente, a gente vê Goiás avançando nesse sentido. São obras no momento de crise, um momento onde todos os estados estão passando extrema dificuldade. Goiás lança um programa robusto, um programa que tem e traz resultados de investimentos concretos para os municípios, prefeitos assinando convênios e já recebendo o dinheiro na conta, de forma que isso traz um alento e traz a esperança de que podemos chegar em 2018 com uma chapa bastante competitiva para continuar à frente do Executivo do Estado. A gente vai falar sobre esse assunto lá na frente, mas só para não perder a questão eleitoral em si, eu gostaria de saber o nome de José Eliton, o senhor mencionou aí agora há pouco, já é consenso dentro da base? Não, é um nome natural dentro da base. Ser consenso, obviamente, não é, porque ainda existem algumas arestas para serem aparadas. Você citou alguns partidos que ainda não declararam a adesão total ao projeto do Zé Eliton, mas é um nome natural, até porque ele será o governador a partir de abril do ano que vem. Obviamente, ele vai ter que consolidar isso perante aos partidos, mas, sobretudo, também ganhar uma densidade eleitoral por parte daqueles que irão votar no ano de 2018. É muito importante que ele vá, e como ele está fazendo agora, vá para o interior, consolide seu nome, se apresente ao povo, dizendo, olha, eu sou aqui o Zé Eliton, sou vice-governador, sou parceiro do governador Marconi, tenho estado ao lado dele e quero continuar com esse projeto vitorioso do PSDB. Dessa chapa majoritária, como é que o senhor vê a composição? Marconi seria candidato a quê? Bom, se ele não tiver o voo nacional que a gente acredita que ele possa estar construindo, eu vejo que uma das vagas para o Senado com certeza será do governador Marconi. Abriria-se aí, teria-se então apenas a vaga para ser suplente do Marconi, que tem muitos que estão querendo também. O senhor gostaria? Eu gostaria. Eu ficaria extremamente lisonjeado poder ser suplente do governador Marconi. Acho que não só eu, tem muitos aí na fila que também gostariam disso, mas eu não... Meu projeto é um projeto que eu deixo sempre, continuo trabalhando, deixando nas mãos de Deus. No momento oportuno, as coisas acontecem. Pois é, mas nesse momento o senhor seria candidato a quê? A reeleição? Nesse momento, federal? Candidato à reeleição. A reeleição? Sim. A reeleição, mas pode ser candidato a deputado federal também? Quem sabe, né? Mas eu confesso a você que eu estou bastante realizado na Assembleia Legislativa, gosto daqui de Goiás, gosto de ficar próximo do eleitorado. Aqui eu acho que a gente tem um contato muito maior. Acredito eu que poderei concretizar a minha gestão frente à presidência da Assembleia, deixando um bom legado. Vou destravar algumas coisas que serão importantes e gostaria de estar aqui em Goiás para que isso pudesse ver concluído numa próxima gestão. A gente observa o senhor participando ativamente, intensamente da agenda do governador Marconi Perillo, inclusive no exterior, onde o senhor esteve recentemente, no Oriente Médio. A gente percebe que há em torno do senhor talvez uma preparação, um cuidado para que o senhor seja trabalhado, o seu nome seja trabalhado para ser candidato eventualmente ou à prefeitura ou ao próprio governo do estado. Existe isso? Bom, se existir, eu fico muito feliz. Eu acredito que eu tenho sido convidado pelo governador por dois fatores. Um deles é por eu presidir o poder legislativo. Fora do país existe muito o parlamentarismo, o parlamento é muito forte fora do nosso país. Então, quando você anda e caminha junto com o chefe do Legislativo, com certeza isso é importante para as ações do governo lá fora. Mas, sobretudo, também pela minha amizade, pela nossa proximidade que nós temos. A gente sempre troca muitas informações. Eu acho que hoje eu consigo ter esse respeito por parte do governador, sempre trocando informações, trocando ideias. Acredito que eu acrescento em algum momento para as ações do governo. Então, mas se isso está sendo feito, eu fico extremamente feliz e lisonjeado, porque eu não escondo. Se um dia eu puder ser prefeito da capital ou chegar ao governo do estado, com certeza será uma realização muito grande para mim. E uma confirmação do que a gente já disse aqui no programa, né? Você foi o que disse pela primeira vez que eu ouvi de uma pessoa, foi você que me disse isso. Então eu acho que você vem profetizando e espero que Deus abençoe as suas palavras e a gente possa um dia alcançar esse sonho também. Olha que eu não costumo errar, hein?
É verdade. Eu não costumo errar. E até porque o senhor tem todas as condições, né? O senhor, como deputado estadual, tem feito um belo trabalho como presidente da Assembleia, embora já há poucos meses, o senhor tem demonstrado também a seriedade, a competência, o equilíbrio que se espera de um presidente de uma casa como a Assembleia para conduzir um trabalho que normalmente é polêmico, né? Até pelo fato de ter situação e oposição, está no papel dela, né? De sempre... às vezes até tumultuar o negócio, e o senhor continua ali tranquilo, né? Hoje, inclusive, no dia em que estamos gravando o programa, o senhor administrou ali uma crise e acabou ficando tudo bem, e lá mesmo na Assembleia, inclusive, chegaram a falar isso que eu acabei de dizer agora e já disse tempos atrás, né? Lançando o senhor como possível candidato ao governo. Eu procuro conduzir os trabalhos na Assembleia de forma muito serena e com muita responsabilidade, mesmo sendo do partido da base aliada, que é do PSDB, eu não posso conduzir a Assembleia através dos interesses que tem o PSDB. Porém, se não fosse eu que estivesse lá, qualquer um que estivesse presidindo teria um partido, seria ou base ou seria oposição. Portanto, nesse momento é muito importante que a gente tenha serenidade. O que aconteceu realmente hoje entre o deputado José Nelto e o deputado Júlio da Retífica, por alguns instantes, eu estava fora da presidência, assim que assumi, eu pude acalmar, até porque eu acho que nós não podemos trazer para o campo pessoal desavenças políticas. E aqui na casa nós convivemos no mínimo 3, 4 vezes por semana com os nossos colegas, e eu acho que no mínimo o respeito tem que prevalecer. Eu tenho buscado fazer isso, conto com a amizade e o respeito de todos na Assembleia. Podem até alguns não gostar de mim, mas pelo menos me respeitam enquanto presidente do poder, me respeitam enquanto colegas parlamentares. Isso eu faço com muita tranquilidade e eu acho que eu tenho alcançado essa confiança e esse respeito por parte dos meus pares. Com certeza. O treinamento está sendo bom. Sim, eu tenho procurado me espelhar em pessoas que me dão aula de vez em quando, então eu tenho bons professores. Digo treinamento para ir subindo aqueles degrauzinhos básicos, né, para chegar lá. Eu vou para o intervalo comercial, mas a gente volta logo em seguida para continuar ouvindo o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual José Witt. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado estadual José Witt, que é do PSDB e é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Vou falar um pouco sobre os trabalhos da Assembleia. Nessa quinta-feira em que estamos gravando, mais uma vez foi discutido o orçamento impositivo das emendas parlamentares, que está em tramitação naquela casa. Veja e entenda um pouco melhor. A proposta de emenda à Constituição do orçamento impositivo foi apresentada pelo deputado estadual Henrique Arantes. Segundo ele, a destinação obrigatória de recursos para emendas parlamentares beneficia a todos. É algo que eu acredito que é importante para todos os entes políticos e que não são políticos também, para poder acompanhar e ter o crescimento de evolução no seu IDH, do seu município, enfim, haver uma melhoria da qualidade de vida. Essa proposta de emenda constitucional obriga o governo a cumprir o orçamento votado pela Assembleia, onde os deputados estaduais poderão apresentar emendas parlamentares num valor de até 1,2% do orçamento da receita corrente líquida do ano anterior. Esse é o final do projeto. Agora, no começo, nós vamos escalonar esse índice, começar por volta de 0,8% e em 1, 2 ou 3 anos chegar até 1,2%. O líder do governo na casa, deputado Francisco Oliveira, disse que houve um amplo debate entre deputados e o governador. Segundo ele, Marconi Perillo deu sinal verde para a aprovação da matéria, que está na CCJ. Acertamos com o governo os valores deste orçamento impositivo e também as suas regras, a aplicabilidade ao longo dos anos, que vai começar com 0,85%, que seria o inicial de 4 bilhões. Desses 4 bilhões, 50% será aplicado 25% saúde, 25% educação. Os outros 2 bilhões ficará em emendas livres. Então, o governo tem discutido com a bancada aqui na casa, com toda certeza será apreciado e votado de comum acordo com o governo. Sinal verde o governo deu para isso, então? O governo deu sinal verde para que pudesse ser trabalhado. Acredito que eles já estão avançando no que tange a questão dos valores a serem aplicados. Agora, é importante nós chegarmos a um bom termo para que amanhã nós não coloquemos outras situações em dificuldades em detrimento das emendas parlamentares. Eu vejo que as emendas... O que quer dizer com isso?
eu quero dizer que o valor que for estabelecido não pode prejudicar o Estado em assumir despesas básicas, como pagamento de folha de pessoal, investimentos básicos que são na área da saúde, educação e segurança pública, de forma que isso é um avanço muito grande para o parlamento. Eu acho que todo grande parlamento conta com orçamento impositivo, mas nós temos que achar um bom termo, seja para o governo e também para os parlamentares. Hoje, infelizmente, a gente vive com pires na mão, sempre contando com a boa vontade do governador ou por parte da sua equipe econômica, de forma que, encontrando um número que seja o ideal para ambos os lados, seria muito importante para os municípios, seria muito importante para os parlamentares que estão no exercício do seu mandato e também para aqueles que um dia venham a ocupar mandatos na Assembleia Legislativa. E acaba com essa coisa de, não libera emenda, não faz isso, faz aquilo. A gente pacifica isso aí. Que teria sido, inclusive, uma das razões alegadas, né, por observadores para o comportamento da base aliada durante a votação da PEC do teto dos gastos, né, insatisfação porque as emendas não teriam sido liberadas. Falando em dinheiro, presidente, o senhor defende que a Casa, a Assembleia Legislativa, receba o 1/10 na forma integral, embora haja alguma discordância, 3%, 5% da receita corrente líquida. Qual que é o valor que o senhor defende? E o que o senhor já conseguiu nisso? Não, nós conseguimos avançar bastante. Nós estamos, não vou dizer que nós estamos recebendo o 1/10, eu acredito que a gente deva estar abrindo mão aí ainda em torno de 4 milhões, mais ou menos, 3 a 4 milhões por mês do que seria o ideal para recebermos, que seria o nosso 1/10 total. Porém, aquilo que nós estamos recebendo hoje do governo está sendo mais que suficiente para que a gente cumpra o custeio da nossa casa. Obviamente, nós temos o limite com gasto de pessoal, isso independe daquilo que é passado do 1/10. Porém, as nossas dificuldades eram a questão do custeio, que é o dia a dia normal da Assembleia, investimentos em tecnologia, investimento na Polícia Legislativa, investimento na própria infraestrutura de trabalho dos parlamentares e daqueles que trabalham nos gabinetes, de forma que hoje nós não temos esse problema. O senhor conseguiu mais dinheiro, então? Eu consegui, e até aqui eu faço de público o agradecimento à Secretaria da Fazenda, em especial ao superintendente Odair e principalmente ao secretário Fernando Navarrete, que foi muito solícito, entendeu as dificuldades que nós estávamos passando e nos concedeu um valor a mais para que pudéssemos cumprir com os nossos compromissos. O senhor pretende retomar a construção da nova sede? Sim. Eu não gosto de ficar alardeando isso, porque muitos alardearam e pouco avançaram. Mas eu já estou num processo adiantado, eu trouxe de fora de outros órgãos alguns profissionais extremamente capacitados, conseguimos identificar os problemas que nós tínhamos, já avançamos para que pudéssemos finalizar, para lançar a licitação, para finalizarmos os projetos e assim, dentro em breve, colocarmos a licitação na praça. Vejo que nos próximos 60 a 90 dias nós teremos a oportunidade de colocar essa licitação novamente para estar na praça e muito logo a gente vai ter condição de colocar também a retomada da construção da sede. Pelo menos recurso para a minha gestão eu não vou ter dificuldade para ter, não. O senhor entende que a população vai entender, né, a necessidade da construção de uma nova sede, estando como estamos numa época de crise? Como todas as minhas ações sempre foram pautadas na transparência, mostrarei o porquê para a sociedade estarmos realmente construindo. Mesmo sabendo que os recursos que nós temos são do nosso orçamento. Nós não estamos buscando nada que não seja de direito da Assembleia Legislativa. Nós não estamos buscando mais dinheiro ou tirando dinheiro de outras áreas para a construção. Está dentro do orçamento que é próprio da Assembleia Legislativa. Agora, nós temos uma sede que foi construída para 24 parlamentares, está numa área de preservação ambiental, não temos infraestrutura de tecnologia de informação, a própria imprensa não possui uma sala de imprensa, a gente costuma dizer lá o chiqueirinho. O chiqueirinho, o chiqueirinho
dos cinegrafistas, dos repórteres. É chiqueirinho mesmo, o pessoal tem que ficar num cantinho ali à espera de que algum deputado tenha boa vontade de ir até lá para dar entrevista. Exatamente, e nós não podemos permitir que essa situação perdure por muito tempo. Todos os outros poderes puderam construir as suas sedes, estão bem instalados, e nós também acho que nós tivemos o direito de também ter a nossa sede. Lembrando que nosso estacionamento, inclusive para aqueles que nos visitam, nós não temos. Quem visita a Assembleia sabe que tem que deixar o carro às vezes com o manobrista, e por coincidência, anteontem aconteceu um fato curioso. Um dos manobristas deixou o saco com mais de 20 chaves dentro do carro de uma pessoa, e essa pessoa foi embora. E os outros 20 carros ficaram todos presos. Quer dizer, são situações que a gente precisa regularizar para que tenhamos um acesso adequado para aqueles que nos visitam e também para a imprensa e para os próprios parlamentares. Claro, mas eu concordo principalmente pelo fato de que ali a Assembleia, e isso foi criticado há muito tempo, desde quando foi construída, numa área de preservação ambiental. Quer dizer, um absurdo ela continuar do jeito que está. Ela sendo desativada, o que será feito daquele prédio? Então, eu não sei ainda ao certo qual vai ser a destinação, mas eu defendo que eu acho muito difícil demolir um prédio daquele porte, mas eu defenderia que pudéssemos transformar num museu, até num local para apresentações culturais, orquestras sinfônicas, enfim, que tivesse alguma atuação social, quem sabe também uma parceria com a própria prefeitura para que pudéssemos locar crianças através de um CEMEI, enfim, que pudéssemos não apenas abandonar. O impacto que lá causa hoje é um impacto porque o movimento é muito grande, seja veículos, seja das pessoas que lá usam. Se a gente tiver um baixo impacto, não vejo razão para demolir o prédio, não. O local para apresentação de ópera também, né? Afinal de contas, fantasmas não faltam lá. Estaria completo, né? O fantasma da ópera. Lá tem bastante. Tem ainda? Não, hoje não tem mais não, já teve. Hoje a gente pauta muito por essa questão. A Assembleia Legislativa está absolutamente livre desses fantasmas. Padre Luiz está querendo voltar, ainda a Justiça pode querer voltar. O senhor acha que ele deve voltar para a Assembleia? Bom, se a Justiça entender, nós vamos cumprir aquilo que for determinado pela Justiça. Acredito que o padre hoje ele faz um trabalho muito maior fora da Assembleia Legislativa. Porém, se ele entender que quer voltar, que irá cumprir a carga horária que determina o cargo que ele irá assumir, e a Justiça entender que ele poderá fazer isso, ele estará com certeza reintegrado aos quadros dos servidores. Ele terá que cumprir a carga horária, então? Em absoluto. Ao contrário do que acontecia antes? Sim, em absoluto. Essa seria a condição que o senhor não, que a própria Justiça naturalmente deveria impor, né, deverá impor caso aprove a volta dele para a Assembleia. E essa é a conduta não só em relação ao padre, mas com todos os servidores que lá estão hoje. Tá bem, vamos falar um pouco, o senhor falou agora há pouco no primeiro bloco, sobre a sua presença, eu até puxei esse assunto, sobre a sua presença em eventos do governador. Um deles é o programa Goiás na Frente, né, que está levando benefícios para todos os municípios do estado de Goiás. E essa semana o governador Marconi Perillo entregou mais cheques da primeira parcela desse programa Goiás na Frente a prefeitos. Veja como foi. Indiara, Gameleira, Nerópolis, Padre Bernardo, Jaraguá e Itumbiara. Esses 6 municípios foram contemplados com a primeira etapa da liberação dos recursos referentes ao programa Goiás na Frente. Com os 4 que já haviam recebido os valores, o governo totalizou 10 municípios recebendo os recursos. Eu fico muito feliz de poder coordenar por parte da Secretaria de Governo e por determinação do governador esse programa de transferências de recursos para os municípios e que vai ajudar muitos municípios. Além disso, é muito bom saber que os prefeitos já estão recebendo. O prefeito de Gameleira falou onde pretende investir R$1 milhão que o município vai receber. O nosso município, Gameleira de Goiás, o seu R$1 milhão vai ser investido todo em pavimentação asfáltica. Então, com recursos próprios, seria muito difícil viabilizar esse benefício. O vice-governador José Eliton falou da área do programa Goiás na Frente, que vai distribuir R$500 milhões para
para os municípios. Cada município tem um valor estipulado conforme, naturalmente, critérios técnicos em relação à população, em relação a recursos já recebidos em outros momentos para investimentos na política de desenvolvimento local. A definição da alocação desses recursos ficou a cargo dos prefeitos. O governador Marconi Perillo também destacou a satisfação que é poder ajudar os municípios, que é onde as pessoas vivem. Nós estamos pedindo aos outros prefeitos que trabalhem com rapidez, porque nós queremos começar obras em todos os cantos de Goiás. Se de um lado nós estamos com Goiás na frente, começando e dando sequência às obras estaduais, gerando dezenas de milhares de empregos, com essas obras municipais nós vamos ter a oportunidade de gerar emprego em cada uma das cidades do estado, além de levar benefícios para todas as pessoas. Presidente, o senhor estava lá nesse evento também, né? Sim, uma das cidades que foi agraciada é a cidade de Indiara, minha cidade do coração, onde eu tenho a minha empresa. Então, fiquei muito feliz de poder estar ao lado do prefeito Divino, celebrando esse grande evento. A sua empresa de mineração? Calcário, né? Quase uma mineração grande. Podia ser maior, mas calcário é o primo pobre da mineração. Mas não deixa de ser. Não, é uma empresa ligada à mineração. Falando nisso, dias atrás, o governador Marconi Perillo também recebeu vários empresários de várias mineradoras anunciando investimentos para o estado de Goiás. Dentre essas empresas, eu cito a mineradora Serra Verde, não é isso? Que vai investir na cidade de Minaçu. Só que o investimento deve acontecer para valer, o funcionamento, a entrada em funcionamento deve valer a partir de 2018. Ela vai trabalhar com terras raras, não é isso? Exatamente, Paulo. Na verdade, eu acho que a mineração aqui no estado de Goiás, ela sempre foi subvalorizada pelo que ela representa no nosso PIB. Nós somos um estado hoje que vive absolutamente em função do agronegócio e, consequentemente, também com a mineração. Mineração, e eu falando aqui dessa empresa mineradora Serra Verde, vai trabalhar com terras raras. Terras raras são aquelas ricas em metais que servem de matéria-prima para itens de alta tecnologia, como, por exemplo, os iPhones, né? O telefonezinho, o smart que a gente usa o tempo todo, baterias, lasers e outras coisas mais. Sim. E o nome já diz, né? Terras raras, porque raramente são encontradas essas terras no planeta, né, e que concentram em torno de 17 metais que são fundamentais para essa alta tecnologia. Então, é de se esperar que a cidade de Minaçu, onde essa área vai ser explorada, que a cidade de Minaçu seja reforçada com a chegada dessa empresa. Porque eu faço um registro aqui com muita tristeza, eu vejo que não houve, na minha opinião, esforço por parte da nossa classe política no sentido de defender a SAMA, a mineração SAMA, que explora o amianto em Minaçu. E por conta de uma guerra de mercados, naturalmente que o amianto acabou sendo, de uma forma ou de outra, acabou sendo visado, prejudicado e de alguma forma até banido. Lá em São Paulo, por exemplo, é proibida a venda de produtos com amianto, o que é um absurdo, porque o amianto, o trabalho que se faz em Minaçu é da mais alta segurança, o uso controlado do amianto crisotila. Só que disso depende um apoio político também, que na minha opinião faltou. O senhor concorda? Concordo, e eu acabei de dizer isso. Infelizmente, a classe política não observou ainda o tamanho da importância da mineração, principalmente no nosso estado. Você citou a SAMA, nós estamos vendo também a questão de Niquelândia, que perdeu sua mineradora e hoje encontra muita dificuldade, e o que vai acontecer nos municípios que não derem uma atenção especial. Nós precisávamos, inclusive, que o estado tivesse uma secretaria voltada a cuidar dos interesses da própria mineração. Tamanha a importância que é. Estados que têm mineração são estados que cada vez mais avançam e se tornam mais ricos. Você imagina se nós não tivéssemos hoje o potencial minerário que nós temos no nosso estado. Com certeza nós estaríamos um estado muito menos desenvolvido, um estado mais pobre, e não estaríamos gerando milhares de empregos como as mineradoras geram em todo o estado. Vamos ver, né? Talvez ainda haja tempo ainda, né, de as autoridades reagirem, né, e comprarem essa briga que é de Goiás, porque disso vem royalties para o estado de Goiás, né, da exploração dos minérios. O estado recebe dinheiro por conta disso. Então, o estado, concordo com o senhor, deveria ter uma secretaria, deveria ter, se não uma secretaria, pelo menos um grupo organizado, concentrado em dar
apoio a essas empresas que vêm para cá para explorar os minerais, mas para trazer dinheiro para o estado de Goiás. E a Sama é uma dessas empresas que há muitos anos colabora e muito para o nosso estado. A gente vai para mais um intervalo e já volta. Fique ligado. Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o deputado estadual José Vitti, que é do PSDB e é presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Como é que o senhor está vendo essa confusão toda, Brasília literalmente pegando fogo, presidente? Estou vendo como qualquer cidadão brasileiro, com muita vergonha, com muita tristeza e com muita preocupação. Nós temos clareza de que tudo isso que está acontecendo vai piorar. Quando enxergávamos uma pequena saída da crise que estávamos vivendo, com certeza voltaremos à estaca zero, talvez até menos que zero. Então é muito preocupante para a economia, muito preocupante para aqueles que geram emprego, mas sobretudo vergonhoso para nós que somos políticos. Temer cai ou sai, ou de alguma forma ele deixa o governo? Eu acho que seria o mais prudente. Nós vimos que ele estava tentando realizar reformas importantes, porém, a partir do momento que se viu gravado e com todas essas questões, eu não vejo mais respaldo para ele no Congresso Nacional. Ele não tendo respaldo para promover essas mudanças, com certeza o melhor seria a saída dele. E o melhor para o nosso país seria realmente passarmos a limpo, fazermos novas eleições, fazer com que o povo chancele aqueles que eles acreditam que seja sério e que poderão dirigir o nosso país, e também aqueles que irão representá-los no parlamento. Pois é, mas colocar quem no lugar de Temer? Bom, aí é uma pergunta que tem, acho que tem. Nós temos políticos ainda valorosos, políticos sérios, que eu acredito que poderão dar uma reviravolta na situação política que nós estamos vivendo. Pois é, Temer, como é que o senhor viu a gravação de Joesley Batista com o Temer? Bom, de fato foi uma bandidagem muito grande de um empresário que se beneficiou e muito no governo passado de muitos recursos do BNDES. Acredito eu que ele viu que essa torneira foi estancada e de alguma forma quis vingar. E aí ele viu que estava já perto de ser também preso, preferiu um acordo com procuradores, grampear o presidente da República e outros mais, e está vivendo bem em Nova York, na Quinta Avenida. Tranquilo. Vai passar bons momentos da sua vida por conta do dinheiro que ele roubou aqui no nosso estado. Aliás, e no nosso país, né? Não se sabe se está em Nova York, né? Diz que já ia para outro lugar, enfim. Dinheiro para ele não falta e ele vai morar em qualquer lugar do mundo. O que mais me revolta é que no mesmo dia em que isso aconteceu, em que o ministro Edson Fachin liberou o Joesley para poder viajar para os Estados Unidos sem tornozeleira, com a garantia de que não será preso e etc., no mesmo dia aqui em Goiânia aconteceu um fato que me revoltou. Não o fato em si, mas me revoltou o tratamento diferente de um e de outro. Duas mulheres foram presas naquele mesmo dia num shopping aqui de Goiânia, furtando 32 pares de sandálias. E por conta disso foram para a cadeia. Enquanto Joesley, que se apoderou de milhões e milhões que depois viraram bilhões do BNDES, está livre, leve e solto. Isso é de revoltar. Realmente isso é vergonhoso, é de se revoltar. Realmente nós precisamos passar a limpo não só a classe política, mas seria muito importante também passarmos a limpo o judiciário, seria muito importante também passarmos a limpo todos aqueles que estão envolvidos na cadeia, que envolve... O Ministério Público também? Exatamente, procuradores, e assim também ficou comprovado que os procuradores também são corruptíveis, tanto que houve um procurador que estava fornecendo informações privilegiadas a esses supostos empresários e que nos lesaram de tal maneira, de forma que eu acho que é muito importante a gente rever tudo isso aí. Será que está certo a indicação para uma corte como é o Supremo Tribunal Federal por um político, pelo presidente da República? Como que ele vai ser julgado posteriormente? Então eu acho que nós precisamos, nesse momento, termos o discernimento de encontrarmos saída, seja na classe política, no Ministério Público, no Judiciário, enfim, para os empresários que se dizem empresários e que nos lesam de tal forma como foi e como tem acontecido através das Odebrecht da vida, através também dos JBS da vida, de forma que... Exatamente. Então, era o momento de passarmos tudo a limpo.
Verdade. Falando em passar limpo, o presidente nacional do seu partido, Aécio Neves, foi afastado do Senado também. Como é que isso repercutiu dentro do seu partido? Bom, a gente fica também triste, a gente fica envergonhado, porque como que nós estamos ali pregando a moralidade e o presidente do nosso partido, que já era investigado de outra operação, pedindo dinheiro para outro empresário para se dizer que vai pagar um advogado. E depois, de uma forma assim, que eu não consegui entender até agora, ele me diz que é pobre, que não tem condição de arcar com um advogado. Sua irmã mora na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, no lugar mais nobre que existe no Rio de Janeiro. Ele vive nas boas festas, vive muito bem em Minas e também no Rio de Janeiro, de forma que isso é achar que nós, cidadãos, ou nós, pessoas e políticos também, somos todos bobos, né? O que mais me intriga, sabe o que é? Não apenas isso, mas é ver que parte do dinheiro que foi rastreado pela Polícia Federal foi entregue nas mãos de Zezé Perrella e do filho dele. Quer dizer, por que nas mãos de Zezé Perrella, né? Que a gente sabe que Zezé Perrella já ocupou manchetes também na época em que teve um helicóptero apreendido. Com o filho transportando uma boa quantidade de drogas, né? De drogas, né? Que muita gente rebatizou para helicóptero. Helicóptero, é isso. Mas, enfim, como entender esse país, né? Vai terminar onde, o senhor acredita, presidente? Aonde nós vamos chegar com tantas operações se desdobrando e tantas novas surgindo? Eu vejo que se a gente não tomar medidas, não para punir aqueles que estão cometendo, mas sim também para coibir com que medidas que estão sendo feitas e adotadas para desviar tanto dinheiro seja também estancado no nascedouro. Eu vejo que é muito importante toda essa mudança de concepção, essa mudança de paradigmas que está acontecendo no país, mas nós precisamos efetivamente fazer com que esses políticos sejam banidos da vida pública. O Maluf, enfim, vai ser condenado com 85 anos de idade, mas agora ele não poderá ser preso pela sua idade, de um processo que foi de 90. Quando ele era prefeito ainda de São Paulo. É inacreditável que desde 90 não conseguiu se colocar o Maluf condenado. É porque ele dizia, né, não fui eu. Não sei de nada, como Lula também fala, né? Como todos os outros de resto falam. Exatamente. Todos eles. Exatamente. Né? Todos têm uma boa desculpa. Como é que vai ser pedir voto no ano que vem, presidente? Bom, muitos acredito que não terão nem coragem. Porém, vai ser uma eleição pior do que essa eleição que já se passou, que já foi um descrédito total. Agora, eu conclamo a sociedade, conclamo os cidadãos de bem, porque nós teremos políticos que serão eleitos. Agora, aqueles que forem e participarem e realmente identificar os políticos que merecem o voto e aqueles que não merecem, vai começar aí uma mudança, acredito eu. Porque se deixar da forma que está, nós vamos ver muito, e o sistema político favorece a isso, muitos que estão sendo acusados, muitos que inclusive estão sendo presos, provavelmente serão candidatos e ainda serão reeleitos. Presidente, nessa quinta-feira em que estamos gravando o programa, o senhor se tornou guardião. Que história é essa? Foi uma honraria que eu recebi da Polícia Militar, a medalha do honra ao mérito do guardião. Fiquei muito honrado porque é uma honraria que a Polícia Militar concede a personalidades e principalmente àqueles que desempenham a função visando sempre o bem da sociedade. A nossa equipe estava lá na Assembleia, onde o senhor recebeu essa homenagem e registrou. Veja só. A homenagem Medalha do Guardião é concedida pelo Gabinete Militar da Governadoria. O presidente da Assembleia, José Witt, recebeu a comenda do superintendente executivo da Secretaria de Governo, Coronel Adailton Nascimento. Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros Militar e especialmente a Casa Militar do Estado de Goiás, nós nos sentimos muito bem em podermos homenagear o deputado José Witt nessa data. É uma pessoa que sempre atuou em prol das nossas instituições, defendendo os nossos direitos
direitos e todas as ações que têm direcionadas a essas três instituições, sempre o deputado José Witt está à frente. Muito mais agora com o presidente da Assembleia, que está sempre defendendo as nossas causas. E para nós ficamos muito lisonjeados em podermos homenageá-lo nessa data. A medalha do Guardião reconhece serviços prestados no desempenho de missões relacionadas à segurança de autoridades e instituições estaduais. A homenagem deixou o presidente da Assembleia com aquela sensação de que a responsabilidade cresceu. Bom, primeiro que é uma honraria de extrema relevância e é concedida àqueles que desempenham funções relevantes, tanto à Polícia Militar quanto aos bombeiros militares. Para mim foi motivo de muita alegria, muita satisfação poder ter sido honrado com essa comenda. Claro que a responsabilidade aumenta muito mais, ter a medalha do Guardião da Polícia Militar e também do Bombeiro Militar nos faz levar ainda mais adiante a luta pelos direitos militares, tudo aquilo que os militares desenvolvem em função da defesa dos cidadãos goianos, e me traz um motivo de alegria muito grande poder hoje ser agraciado com uma comenda de tamanha relevância. O senhor deixou aqui claro que essa homenagem não vai ficar só no coração, não, né? Não, muito pelo contrário, ela além do coração vai estar estampada na minha casa, em local onde eu possa vê-la todos os dias e sair de casa com orgulho de poder ser um guardião da Polícia Militar. É isso aí, parabéns, Guardião. Muito obrigado, eu agradeço à Casa Militar por essa linda honraria e extrema importância que eu pude receber nesse dia de hoje. Presidente Zé Witt, muito obrigado por ter vindo, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo, a você, todos os telespectadores que te acompanham. Para mim é sempre, como eu disse, motivo de alegria, satisfação poder passar alguns minutos ao seu lado, mas, sobretudo, podemos discutir assuntos tão importantes e de relevantes da nossa política goiana. E falamos, acho que de todos eles, não é verdade? Certeza. Obrigado, presidente, mais uma vez. Obrigado a você, telespectador, pela sua companhia também. Uma boa noite para você e até domingo que vem.